Gravando, começamos a gravar aqui a nossa aula, frente 2, caderno 2, página 218. Nós vamos agora para a aula de ótica da visão, que é uma aula nada mais, nada menos que uma continuação de lentes esféricas, tá? Então, pegou seu caderno aí, aula 29, frente 2, página 218, ok? Então, veja bem, eu tenho aqui a representação esquemática do olho humano. Então, nós vamos observar aqui, ó, a foto, né, a figura de um olho, de uma maneira bem simplificada, é claro. Nós temos aqui a córnea, nós temos aqui a pupila, aqui, ó, estão os músculos ciliares, aqui é o cristalino do nosso olho, e aqui atrás nós temos a retina, onde formam as imagens, e aqui é o nervo óptico, né? Então, aqui está uma foto de um olho muito próxima, muito perto, de um tamanho bem maior, ok? Pessoal, aqui está um objeto qualquer, está vindo um raio de luz, entra no meu olho, passa pelo cristalino e vem formar a imagem na retina. Olha que coisa linda. O cristalino do nosso olho, ele funciona nada mais, nada menos como uma lente convergente. E vocês estão vendo aqui o cristalino, que ele parece muito com uma lente biconvexa. Ó, olha minha mão, uma face convexa, a outra face convexa. É uma lente, ó, de bordos finos, é uma lente biconvexa. Portanto, nós temos no nosso olho uma lente convergente, que é uma lente biconvexa, que na verdade é o cristalino do nosso olho. Se você comprar uma lente qualquer numa banca de jornal, por exemplo, você já compra uma lente com uma distância focal e uma vergência definidas. O olho nosso, o cristalino do nosso olho, a nossa lente convergente, ela não tem uma distância focal e uma vergência constantes, ela vai variar. Por quê? Você está vendo um objeto aqui, olha a setinha objeto, a distância do objeto até a lente, vocês aprenderam como sendo P. Então, para nós, a distância do objeto até o cristalino do meu olho é P. A distância da imagem até a lente, vocês representavam por pelinha. Olha aqui. A distância da imagem está aqui, ó, na retina, até a lente, o cristalino do meu olho, é pelinha. Olha que interessante, o pelinha para o nosso olho, ele não muda, é um valor fixo. O pelinha é a distância do meu cristalino até a minha retina. Então, esse pelinha é um valor constante. Então, se o pelinha é um valor constante, o P varia, porque você olha objetos a distâncias variadas, então a distância focal do seu cristalino deverá variar. Mas antes, vamos ver alguns elementos aqui importantes, como funciona cada um. Tudo isso aqui está no seu caderno, tá? Isso aqui eu já falei. O cristalino do nosso olho funciona como uma lente convergente e é do tipo biconvexa, tá? Então, sempre de um objeto real, esta lente vai produzir na retina também uma imagem real. A pupila do nosso olho, ela está comportando-se como um diafragma, ela vai controlar a quantidade de luz que penetra no seu olho, tá? Se você ficar em frente ao espelho, a um espelho que tem uma luz em cima, geralmente aqueles banheiros que tem o espelho com uma luz, você fica com o seu olho muito próximo do espelho e deixa o banheiro todo apagado. Então a pupila ela se dilata. Por quê? Porque tem pouca luminosidade entrando. Na hora que você acende a luz, você vê o teu olho
fazendo isso, ó, diminuir o tamanho. É muito impressionante isso. Então a pupila, ela controla a quantidade de luz que penetra no olho. Então ela abre e ela pode fechar. A retina, já falei lá atrás, é a parte sensível à luz, onde se forma a imagem, é um anteparo, tá? Onde forma a imagem. E os músculos ciliares, eles comprimem convenientemente o cristalino, alterando sua distância focal. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o cristalino do nosso olho, que funciona como uma lente convergente, esta lente tem distância focal variável, então depende da distância que você vê um objeto, a distância focal da lente vai variar. Então os músculos ciliares é que vão comprimir o cristalino para alterar, aumentar ou diminuir a distância focal, ok? Uma pessoa que tem uma visão normal, que não precisa de óculos para nada, não tem miopia, não tem hipermetropia, sempre que ela vai ler alguma coisa, por exemplo, ela tem que colocar o objeto, o caderno, o jornal, seja o que for, a uma distância mínima dos seus olhos. Então, por exemplo, olhem aqui para mim, eu tenho o olho muito bom. Eu vou ler o meu caderno aqui. Eu não vou fazer isso, ó, nariz grudado no caderno. Eu não leio nada, eu não consigo ler nada. Então, para que eu tenha uma visão boa, eu coloco aqui, ó, o caderno a uma distância mais ou menos 25 centímetros do meu olho. Isto é para uma pessoa que tem uma visão normal, tá? Então, uma condição de nitidez para uma boa leitura a partir de 25 centímetros dos olhos. E qual é a distância máxima? Então, a gente coloca aqui infinito, porque isso aqui vai variar de pessoa para pessoa, tá? Que é miopia? Miopia são as pessoas que têm dificuldade de enxergar de longe. Então, você olha um objeto a uma distância muito grande, você não consegue enxergar o objeto com nitidez. Então, essas pessoas possuem o defeito da miopia, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, dificuldade para ver objetos distantes. Por quê? Por excesso de convergência da córnea e do cristalino, tá? Então a pessoa para ver uma paisagem muito distante, se ela está sem óculos, ela dá aquela apertada no olho, né? Então está marcado aqui, a pessoa aperta as pálpebras para focalizar as paisagens. Então quem tem miopia sabe disso. Vai olhar um objeto muito distante. Se estiver sem o óculos, vê uma imagem meio borrada, então a pessoa dá aquela comprimida no olho, né? A hipermetropia é o contrário da miopia. A pessoa tem dificuldade para enxergar objetos próximos. Então tá aqui, ó, dificuldade para ver objetos próximos, aí é o contrário, né? Por falta de convergência na córnea. A pessoa afasta o livro dos óculos, dos olhos para leitura. Então uma pessoa que não enxerga bem de perto e vai ler um jornal, a distância mínima, olha aqui, seriam 25 centímetros. O que geralmente uma pessoa faz? Ela afasta o jornal, ela afasta o caderno para ela conseguir ler, porque ela não consegue ler bem de perto, as letrinhas embaralham, ok? Então, visão normal, miopia, hipermetropia, astigmatismo. A pessoa tem dificuldade para ver linhas paralelas em algumas direções por falta de curvatura da córnea. Às vezes até provoca dor de cabeça se a pessoa não usa o óculos, né? Porque a córnea, em vez de ser curvada, que é o correto, ela é menos curvada, falta curvatura na córnea. Então, pessoas que têm esse defeito têm astigmatismo. E existe também um outro tipo que é a presbiopia. Na verdade, a presbiopia ela é muito parecida com a hipermetropia. Pessoas com mais de 40 anos que tenha
vista cansada, ela já não enxerga bem de perto também, ela precisa de óculos, né? Então a presbiopia é o mesmo defeito, na verdade, que a hipermetropia. Só que a hipermetropia, geralmente a pessoa nasce com essa anomalia. A presbiopia não. A presbiopia a pessoa adquire depois de uma certa idade com a vista cansada. Então, ó, depois de 40 anos, o endurecimento do cristalino por perda de água, enfraquecimento de músculos ciliares, produzem em geral as mesmas dificuldades da hipermetropia. A pessoa afasta os livros dos olhos para a leitura, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Os oculistas geralmente indicam para pessoas com mais de 40 anos de idade pingar um colírio todos os dias nos olhos, tá? Por quê? Porque há um endurecimento do cristalino, ele perde água. Então, o colírio vai ajudar nisso, tá? Não que vá curar o problema, mas vai ajudar. Vamos lembrar da equação de Gauss? 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos voltar nela. O que nós vimos lá atrás na primeira figurinha? Que a distância do meu cristalino, que é a lente convergente do meu olho até a retina, onde forma a imagem, é o P'. Então, esse P' é um número fixo, constante. P é a distância do objeto que eu estou olhando até o cristalino do meu olho, que é variável. F é a distância focal do meu cristalino, que vai variar, como já vimos anteriormente. Então, o F, distância focal do cristalino, que é variável. P' é a distância da imagem à lente, quer dizer, do cristalino até a retina, que é constante, tá? O trabalho realizado pelos músculos ciliares para variar a distância focal, ele é denominado acomodação visual, tá? É um outro termo que se usa aí na ótica. Pausa para uma aguinha, gente, aqui. O que é ponto remoto e ponto próximo? Ponto remoto, PR, o próprio nome diz. Ponto remoto é o ponto mais afastado que o nosso olho consegue ver com boa nitidez quando os músculos ciliares estiverem bem relaxados. E ponto próximo, PP, o nome diz, é o ponto mais próximo da vista para que a imagem seja nítida. Geralmente, para uma pessoa de vista normal, como já vimos anteriormente, esse ponto próximo é cerca de 25 centímetros, tá? Para que um objeto possa ser visto com nitidez, ele deve situar-se entre o ponto próximo e o ponto remoto. Esta região entre o ponto próximo e o ponto remoto, ela é chamada de zona de acomodação. É um outro termo que se usa aqui na parte de ótica da visão, tá? Na parte de física, certo? Veja bem, ó, um objeto para uma pessoa de visão normal, esse ponto próximo são 25 centímetros aproximadamente. E o ponto remoto, que é a distância máxima, a gente diz que tende a infinito, porque são valores bem distantes, tá? Então tá aqui, ó. Para o olho normal, o ponto remoto está no infinito, então aquela distância D da figura é um número muito grande, é um número infinito. Ó, isso aqui está na página de vocês, ó, página 220, tá? E o ponto próximo está numa distância mais ou menos de 25 centímetros. Eu já vi vestibulares adotando essa distância 20 centímetros. Adote para o ponto próximo 20 centímetros. Nós vamos ter uma fórmula lá na frente que entra 25 centímetros. Se o vestibular pedir para você adotar 20, você vai trocar, é claro, 25 por 20. Aqui nós temos o olho de uma pessoa normal. Aqui é o cristalino da pessoa. Olha que interessante. Funciona como uma lente convergente. Os raios de luz vêm, ó, do infinito paralelos, entram no cristalino do meu olho e
convergem, formam a imagem na retina. Isso é um olho normal. Será que para um olho de miopia e hipermetropia a imagem se forma exatamente na retina? Não, nós vamos ver agora, ó. Miopia é o defeito que a pessoa tem um excesso de convergência, tá? Então, o que que acontece? Ó, um afastamento da retina em relação ao cristalino. Então, quando vem os raios de luz aqui, ó, paralelos, eles convergem mais rapidamente. Então, a imagem para uma pessoa míope se forma antes da retina. Então, a imagem está aqui, ó, ela não está exatamente em cima da retina, ok? A correção para uma pessoa que tem miopia são óculos com lentes divergentes, tá? Então, ó, essa distância D que a pessoa enxerga é a distância máxima da visão distinta para o olho míope. Então, na fórmula da divergência, 1 sobre F, a gente vai trocar por D, que é a distância. E como a lente é divergente, menos 1 sobre D. Então, um exemplo, ó. Eu estou olhando um objeto a 2 metros de distância. Do meu olho até 2 metros é um exemplo, tá? Eu estou enxergando bem até 2 metros. Passou de 2 metros, eu já não consigo enxergar direito. Então, a minha distância máxima de visão distinta, neste exemplo, seria 2. Então, eu boto 2 aqui. Menos 1 dividido por 2 vai dar menos meio. Menos meio o quê? Divergência dioptrias. Então, menos 0,5 dioptrias. Só que vocês sabem que dioptrias é o famoso grau do óculos. Portanto, eu teria que usar um óculos de menos meio grau. Por que menos meio? Porque pessoa míope usa óculos com lentes divergentes. Lente divergente tem distância focal e divergências negativas. Então, esta pessoa tem um óculos de meio grau negativo. Quem vai ao oculista que tem miopia, você pode olhar na receita que o oculista escreve lá OD, olho direito, OE, olho esquerdo, menos 0,5, menos 1, menos meio grau, menos 1 grau, por exemplo. Por que que ele coloca menos? Porque se você é míope, você usa óculos com lentes divergentes, a distância focal e a divergência são negativas, ok? Então, esse é o defeito da miopia e fórmula para miopia é essa daqui, ok? Hipermetropia. O que acontece com uma pessoa que tem hipermetropia? Como eu falei, o contrário da miopia. Quando os raios de luz entram, chegam no cristalino da pessoa, eles vão convergir lá atrás. Olha aqui, olha onde os raios vão cruzar. Eles cruzam depois da retina. Portanto, uma pessoa que tem hipermetropia, a formação da imagem vai se dar depois da retina. Então, a pessoa que tem hipermetropia, ela precisa de um óculos com lentes convergentes. Então, você bota um óculos aqui, ó, na frente do teu olho, com uma lente convergente, para esses raios convergirem mais rapidamente e conseguir formar a imagem na retina, tá? Então, o míope usa lente divergente, o hipermétrope usa lente convergente, ok? Qual é a fórmula para uma pessoa que tem hipermetropia? 1 sobre F igual 1 sobre 25 menos 1 sobre a distância. Esse DH aqui no caderno de vocês é a distância que o hipermétrope consegue ver. Então, por exemplo, ó, faz de conta que eu tenho hipermetropia.
Um exemplo, eu vou olhar o meu caderno, eu não consigo ler o meu caderno a 25 centímetros do meu olho. Olha aqui, o que eu tenho que fazer? Eu afasto o meu caderno, por exemplo, a 50 centímetros. Então, eu consigo ler o meu caderno a uma distância DH 50 centímetros. Esse 25 centímetros é um valor fixo, é a distância mínima para uma boa visão. Aí é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Se o vestibular pedir para vocês, adote como a distância mínima para uma visão distinta 20 centímetros, aqui na fórmula onde aparece 25, vocês vão trocar para 20 centímetros. Então, qual é a distância focal do óculos que eu devo usar? 1 sobre F igual 1 sobre 25 menos 1 sobre 50, se eu consigo ler a 50 centímetros. Aí você tira o mínimo, multiplica em cruz, você acha a distância focal da lente do seu óculos. Se você quiser achar o grau do seu óculos, a vergência do óculos, aqui, ó, onde está 1 sobre F, você sabe que 1 sobre F é a vergência. Então, você já troca esse 1 sobre F por V de vergência, tá? Só que cuidado com uma coisa. Para a vergência ficar em dioptrias, obrigatoriamente essas duas distâncias devem ficar em metros. Então, o 25 centímetros eu passo para metros. 25 dividido por 100, 0,25 metros, e essa distância, o meu exemplo era 50 centímetros, eu colocaria aqui meio metro. Aí eu faria a conta aqui e acharia a vergência em dioptrias ou o grau do meu óculos, se eu for hipermétrope, ok? Exercícios propostos, página 223, tá? Gente, faça uma leitura aí de toda a teoria que vocês têm. Tem bastante exemplo, bastante figuras, tá? É muito bacana o material aí do caderno de vocês. Então, nós vamos para os exercícios propostos agora, página 223, tá? Primeiro, a retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagens. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convergem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá fazer o quê? Se você tiver um problema nos cones, o que vai acontecer? O cone, ele te mostra as cores básicas, que tem comprimentos de ondas diferentes. Se você tiver uma degeneração desse tipo celular, isto vai comprometer a capacidade de visão de cores? Claro que sim, o próprio texto fala isso. Então, esse é um tipo de exercício do Enem, que às vezes a própria resposta está no próprio texto. É só ler direitinho e interpretar que a resposta está no próprio texto. Ele vai impedir a propagação dos raios luminosos? Claro que não. Provoca a formação de imagens invertidas na retina? Também não. A imagem sempre na retina é real, invertida, continua sendo. Causa dificuldades quando vem objetos próximos? Isso aqui, essa pessoa tem hipermetropia, não tem a ver com esse defeito, ele não falou nada de hipermetropia aqui. Acarreta a perda de capacidade de alterar o diâmetro da pupila? Também não. Então, os cones que são responsáveis pelas cores, eles comprometem exatamente a capacidade de visão das cores. Isso está na alternativa A. Ok? Gente, eu sei que muita gente gosta de copiar tudo isso daqui, ó. Então,
Quem não der tempo de copiar, não tem problema, eu mando para vocês os slides na sala, no WhatsApp de vocês, na sala virtual também mando os slides, e a gravação deste vídeo está no canal do YouTube. É só rever lá o vídeo, tá? Então, número 1, alternativa A. Número 2, entre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata, ou seja, perda da transparência do cristalino à lente do olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica entumecido e tem o seu raio de curvatura diminuído, figura 1, o que provoca miopia no paciente. À medida que a taxa de açúcar no sangue retorna aos níveis normais, o cristalino perde parte do excesso de água, volta ao tamanho original, figura 2. A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provocando sua opacificação. De acordo com o texto, a miopia causada por esta doença deve-se ao fato de, ao tornar-se mais entumecido, o cristalino tem sua distância focal aumentada ou reduzida. Ela torna-se mais convergente ou divergente. Então, veja bem, ó, nós vamos considerar o cristalino do olho. Então, marquei aqui, ó, o cristalino do olho é uma lente biconvexa, tá? Então, se você for pegar a equação de Rayleigh, 1 sobre F, que nós vimos na aula anterior, N da lente sobre N do meio, meio é o ar, 1, então N da lente sobre 1 dá N da lente menos 1. O nosso cristalino é uma lente biconvexa, tem os dois raios de curvatura iguais, então aqui ficaria 1 sobre R mais 1 sobre R, que dá 2 sobre R. Essa é a equação de Rayleigh para o nosso caso. Se eu multiplicar isso em cruz e isolar o F, eu tenho FR dividido por 2N menos 1. O N, ó, o N é constante, tá? Agora, F e R não. O que acontece? No texto, ele falou para a gente que há uma diminuição do raio de curvatura. Se o R diminui, ó, FR, são grandezas diretamente proporcionais. Se o raio de curvatura diminui, a distância focal também diminui. Só que nós sabemos que distância focal e vergência são grandezas inversamente proporcionais. Se a distância focal diminui, a vergência aumenta. Então, a lente torna-se mais convergente. Então, ó, o cristalino tem a sua distância focal diminuída, então reduzida, e com isso aumenta a vergência. Isso está na alternativa E. Repetindo, gente, no próprio texto, ele disse que o raio de curvatura diminui, então a distância focal diminui. Se a distância focal diminui, a vergência aumenta. Alternativa E. Ok? Então, esse é o exercício número 2, também está prontinho. Número 3. Nós temos aqui, espera aí que o meu desceu um negócio aqui, gente. Deixa eu ver se ele volta. Só um instantinho. Ah, agora voltou. É que o meu desce um painel e tampa as letras aqui, eu não consigo enxergar. Agora sim, Bárbara e Carlos, após uma consulta oftalmológica, foram diagnosticados com miopia e hipermetropia, respectivamente. Então, a Bárbara é míope, o Carlos é hipermétrope. As figuras representam os perfis de 3 lentes ABC de vidro, que poderiam ser utilizadas por eles para corrigir seus defeitos de visão. Que lente pode usar o Carlos? Que lente pode usar a Bárbara? Então, vamos começar da Bárbara. Olha aqui, a Bárbara tem miopia.
Miopia usa lente divergente. Qual lente é divergente? Qual lente de vidro imersa no ar é divergente? Lentes de bordos grossos. A lente A e a lente C são de bordos grossos. Então, para a Bárbara, serve as lentes A e C, que são bordos grossos. São as lentes para miopia. O Carlos tem hipermetropia, ele precisa de uma lente convergente. Lente convergente de vidro imersa no ar é uma lente de bordos finos. Então, para o Carlos, só serve a lente B. Como ele citou primeiro, Bárbara e Carlos, qual é a alternativa que tem B em segundo lugar? Ó, aqui A não é, C não é, A não é, B correto, C não é. Então, ó, a Bárbara pode usar tanto a A como a C. E o Carlos, obrigatoriamente, deve usar a lente B. Portanto, a alternativa correta, alternativa D de dado. Número 4, nós temos aqui uma foto de um olho. Vocês estão vendo que este olho aqui, ó, os raios de luz entraram. Eu não estou lendo porque o quadro aqui desceu, está em cima das minhas letras aqui, eu não estou conseguindo ler, gente. Então, eu estou analisando a figura. Os raios de luz aqui, ó, entraram, convergiram e formaram a imagem depois da retina. Ah, então eu já sei que esta pessoa tem hipermetropia. Hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Olha o óculos da pessoa aqui. O óculos tem que ser um óculos com lentes convergentes, tá? Então, essa é uma pessoa que tem hipermetropia e usa óculos com lentes convergentes. Hipermetropia e convergentes, alternativa E. Esse é facinho, né? Número 5. Opa, esse quadro aqui não volta, gente. Agora ele voltou. Não, não voltou, não. Espera só um instantinho aqui. Bom, agora sim. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamentos para diversos defeitos e doenças, como os relacionados à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias. Então, para pessoas que têm até 12 graus de miopia, dá para fazer a cirurgia com laser, tá? Depende também da espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é o mais indicado. Essas lentes são conhecidas como lentes fásicas. São implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino, sem que este precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho, que possui um implante de lentes fásicas para a correção do problema de visão, apresentado, é esquematizado por. Então, nós temos letra A, B, C, D e E. Aqui está a lente, aqui, ó, a lente fásica. Aqui está o cristalino do olho e aqui está a retina, onde forma a imagem. Qual dessas alternativas é a mais correta? Então, ó, você tem aqui a lente fásica, aqui o cristalino e a retina. Então, aqui, ó, eu estou recebendo raios de luz paralelos, vindos do infinito. Ele deve bater nesta lente, ele deve divergir, ó, abre, por quê? Porque o prolongamento dele tem que estar exatamente em cima do foco. Por quê? Ó? Porque a hora que esses raios entram, eles vão exatamente incidir na retina da pessoa. Essa alternativa está melhor representada
pelo item B de bola, ok? Número 6. Populações indígenas que não têm o hábito de leitura apresentam índices baixos de miopia. No entanto, quando esses índios se integram à sociedade, começam a ler e escrever, passam a apresentar a miopia. No caso da miopia, a imagem se forma antes de chegar na retina. Está aqui, ó, o olho do míope, a luz entrando, passando pela lente, que é o cristalino, os raios convergem, formam a imagem antes da retina. A pergunta do problema é, para o míope, o que tipo de lente que eu uso? Já vimos lá atrás que o míope usa lentes divergentes, alternativa B. Então, pode ser até qualquer um desses modelos, ó, bicôncava, plano côncava ou convexo côncava. Qualquer uma das três tem bordos espessos, bordos grossos imersa no ar, funciona como lente divergente, serve para o míope, alternativa B de bola. Número 7. As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para este fim se baseia em três principais aspectos. 1. O quanto escurece a lente. 2. O tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. 3. O tempo de esmaecimento em ambientes sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. Aí nós temos o quadro de 5 lentes, 1, 2, 3, 4, 5, o tempo em segundos do escurecimento, o tempo em segundos do esmaecimento e a transferência média da lente quando exposta à luz solar. Então, veja bem, ó, dessas 5 lentes, considere os 3 aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para se usar em um óculos. Gente, a lente ideal é aquela que vai ter o tempo de escurecimento e de esmaecimento mínimos possíveis. Então, olha aqui, ó, vamos olhar o tempo de escurecimento. 20, 40, 20, 50 e 40. Quem tem o tempo menor? A número 1, 20 segundos, e a número 3, 20 segundos. Então, ou é a 1 ou é a 3. Mas ela precisa ter um tempo mínimo também de esmaecimento. Quem tem o tempo mínimo de esmaecimento aqui? A lente 5, só que a lente 5 já está fora, tá? Ou é a 1 ou é a 3. Então, entre a 1 e a 3, quem tem tempo menor? A 1 é 20 e 50, a 3 é 20 e 30. Então, a 3 é aquela que tem os 2 tempos menores. A lente número 3 está na alternativa C. Nem precisa analisar o outro item, tá? Número 8. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores, vê apenas a cor resultante, diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, 2 instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível têm comprimento de onda de 380 nanômetro a 780 nanômetros. Quando você olha uma cor, vermelho, amarelo, verde, azul, o comprimento de onda delas, vocês vão estudar isso logo em ondulatória, vai de 380 a 780 nanômetros. Eles incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina.
Na retina encontram-se dois tipos de fotorreceptores, cones e bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas os níveis de intensidade sem separar comprimentos de onda. Então, os bastonetes não vê os comprimentos de onda de vermelho, verde, azul, apenas os níveis de intensidade. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico para que se tenha percepção da imagem. O indivíduo, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones. Ele perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha, como? Lá no início do ano, vocês viram que um objeto branco é aquele que reflete todas as cores. Se ele for iluminado só com luz vermelha, ele será visto vermelho. O cone é o que nos faz enxergar as cores, como nós